Oi, gente! Começando o boletim informativo dessa quarta-feira. Boa tarde! Na próxima segunda-feira vai acontecer a abertura do Inova Mundi no Next Fevale. Os programas buscam estimular a produção, divulgação e discussão dos conhecimentos científicos desenvolvidos no contexto universitário. A palestra de abertura do Inova Mundi tem o nome Conquistando seu Everest, com o alpinista brasileiro Valdemar Niklevic, e vai ser realizada no Teatro Fevale às 8 da noite. As inscrições podem ser feitas até 2 dias antes da palestra em fevale.br/cursos e eventos. Os ingressos podem ser retirados na hora, assim como a entrega de 2 quilos de alimentos não perecíveis por ingresso. Ontem eu bati um papo com a egressa do curso de jornalismo da Fevale, que lançou um livro que está sendo um sucesso de vendas. Olha só! Estamos recebendo aqui no estúdio a Samira Zorcotti, ela que é jornalista formada pela Fevale, natural aqui de Novo Hamburgo e escritora do livro As Três Irmãs, que foi lançado no último dia 9 de outubro. Justamente sobre essa obra que a gente vai falar hoje. Então, boa tarde, Samira, muito obrigada pela presença. Boa tarde, o prazer é meu. Pedi para te começar falando um pouquinho dessa fantasia. As Três Irmãs é uma história de fantasia, como você disse. Ela é jovem adulto, a gente chama. A personagem principal tem cerca de 20 anos. A história se passa num universo de fantasia, um pouco medieval, onde uma guerra está acontecendo. E a personagem principal, ela tem que decidir se ela salva a irmã dela e ela tem a vida dela fora do controle ou ela segue do jeito que está. Mas a questão da personagem é que ela já teve que fazer muitas escolhas familiares e elas continuam se repetindo ao longo da história. As Três Irmãs falam muito de as coisas que tu faz em nome da família e como o preto no branco acaba deixando de existir por causa disso. Essa história tem alguma relação com as tuas experiências pessoais ou foi totalmente criada? Tem as coisas que eu gosto, que são mitologia, fantasia, mas não é pessoal exatamente, é só mais a questão talvez de ter uma família grande, mas é mais uma história que há 2 anos eu já vinha trabalhando nela e foi bem na minha época do TCC que ela começou a surgir e eu tinha essa cena inicial na cabeça e ela não saía, então a minha amiga disse escreve e foi. Teu livro combina mais com qual idade, por exemplo? Maiores de 18 anos, porque tem violência, então eu acho que qualquer pessoa que gosta de Game of Thrones, por exemplo, talvez se interesse no livro. Mas a categoria a gente chama de jovem adulto, é 18 anos para cima, assim, 18 aos 30 mais ou menos. E por que esse nome, As Três Irmãs? Logo no prólogo da história, ele conta de como essa cidade de onde ela veio nasceu. Que essa cidade, que antes era uma vila, era a Vila das Três Irmãs, porque foi fundada por 3 irmãs. E o que aconteceu 3.000 anos atrás, antes da história principal iniciar, afeta ainda hoje o contexto atual dela. Então fala muito de preconceitos em relação a povos diferentes e crenças antigas. E um dos lemas da personagem principal é que ela tem essas crenças familiares e ela viveu em outros lugares e tenta se desprender delas, mas constantemente os 2 lados da família dela entram em conflito devido a isso. Vale a gente lembrar que esse livro é vendido numa versão digital. Então, tu pode falar em qual o site, qual maneira que dá para comprar o livro? O livro está na Amazon. Inclusive, ele estava na pré-venda, em primeiro lugar, nos lançamentos, né? Digo nos de pré-venda, e agora nos lançamentos de fantasia paranormal ele está em segundo lugar. Mas seria no site da Amazon. É só procurar As Três Irmãs em e-book, As 13 por extenso, e colocar meu nome lá, que é um dos primeiros que vai aparecer. E tem uma nova obra surgindo por aí, como é que é o nome? E tem alguma previsão de lançamento? Dá para contar alguma coisa? As Três Irmãs termina, digamos assim, com... Parece que não tem continuação, mas tem. Fica um pouco no ar o que acontece com os outros personagens. Depois dela vem As 9 Luas. Eu ainda não sei se vai ser uma trilogia ou uma duologia, mas esse segundo livro continua pela personagem principal ainda, e ela se passa um pouco tempo depois, só que enquanto o primeiro livro falava muito de família e laços de sangue,
O segundo livro aborda mais a família que tu escolhe e de quem são essas pessoas e até que nível de intensidade e ações tu causaria por causa delas. Então, Samira, para encerrar, eu vou pedir para te falar um pouquinho sobre como foi o processo de construção desse livro. Eu acho que o mais difícil para mim no começo foi descobrir como seriam os personagens, porque eu tinha eles de uma forma na minha cabeça, mas quando a gente começa a escrever, tu tem que deixar acontecer, sabe? Às vezes tu pensa, personagem X vai ter essas características de personalidade, mas chega na hora de desenvolver a história, aquilo não se ajusta ao momento, sabe? Então eu acho que o mais difícil para mim talvez seja ajustar isso no começo, quem é quem e de que forma vão influenciar ao longo do caminho. Mas depois que isso foi feito, o que demorou mais tempo do que eu gostaria foi, acho que o primeiro ano, assim, foi mais difícil por causa disso. Mas depois que aquilo estava estabelecido, a história, ela simplesmente fluiu, sabe? Alguns autores têm algumas regras, mas no começo, para mim, eu não tinha, digamos que, um cronograma. Eu ia escrever tantas páginas por dia ou de enquanto em quanto tempo. Mas nesse ano, quando eu cheguei no final da história, foram 10 páginas por dia, assim. Quanto tempo total levou para terminar o livro? O livro, eu comecei ele mais ou menos em maio de 2017 e eu terminei ele exatamente no dia do meu aniversário, em agosto. Bom, uma história que parece ser muito legal, então. Fica o convite para quem quiser adquirir. Muito obrigada pela tua participação, Samira. Prazer é meu. E agora a gente fala do tempo para amanhã. A quinta-feira deve ser parecida com o dia de hoje. Muita nebulosidade e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A mínima é de 16 e a máxima fica em 24 graus. A Fevale vai promover a viagem de estudos Arquitetura pela América do Sul. O roteiro inclui 17 dias de passeios pelas obras e paisagens mais conhecidas da Argentina, Bolívia e Peru. Detalhes como investimento, requisitos e documentação necessária você encontra em fevale.br/oportunidades. A viagem é destinada para alunos de arquitetura e urbanismo e comunidade em geral. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de novembro. E o boletim informativo fica por aqui. O programa volta amanhã às 5h30 da tarde no canal 15 da NET. Você pode acompanhar também pelo youtube.com/tvfevale e no nosso Instagram, @tvfevale. Boa noite a todos. Tchau, tchau.